Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor? Minha esposa falou que esse ano eu tô modo pentecostal, porque eu tô só ouvindo o hino raiz. Oh, glória. Obrigado, Rebeca. Gente, estou muito feliz de poder compartilhar a palavra em casa, né? Então, como o Rodolfo falou, por muitos anos eu tenho servido ali no CPP e tem sido um presente na minha vida, na vida da minha família, né? E eu estou muito feliz mesmo de poder servir com a palavra aqui com vocês. Não espere muita coisa de mim, mas pode esperar muita coisa de Jesus, entendeu? Porque Jesus, ele é aquele que de fato faz algo no nosso meio. E eu queria ter um tema muito bonito e elegante para ministrar hoje. Eu fiquei pensando em algo teológico, só que não aconteceu, né? E não foi. Então, o tema aqui da minha palavra, se você quiser anotar aí, é: quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu preciso conhecer. Então, esse é o tema da minha ministração. Ela surgiu de um momento muito pessoal. Lá em casa, eu falei isso para a Tati, a gente é uma igreja com muitas crianças agora, né? Glória a Deus. E lá em casa, o Josué está com 3 anos e a gente está começando a pregar o evangelho para ele. Né? Olha ele ali bagunçando, fica tranquilo. E a gente está pregando o evangelho para ele. E num desses momentos pregando, e aqui registro meu agradecimento a Ana Paula Valadão, que é uma bênção, que gravou o DVD Diante do Trono Kids, que minha mãe me evangelizou com ele. Teve um momento que a gente estava falando para o Josué de Jesus e tocou aquela musiquinha, que você sabe, quem é Jesus? Eu preciso saber quem... E aquela música é profunda, gente. E eu e a Tati, a gente foi ouvindo a musiquinha e o Josué olhando para o vídeo, né? Porque o vídeo Jesus vai sendo crucificado. O vídeo é maravilhoso também, é tudo de bom aquilo ali. É de Minas, né, Rodolfo? É de Minas, é coisa boa. E eu e a Tati, a gente começou a ser profundamente abençoado. Com a realidade do quê? De que eu e ela, mesmo pregando para ele, querendo falar de Jesus para ele, a gente precisa se alimentar de Jesus. A gente precisa conhecer Jesus. E é isso que eu quero compartilhar com você essa manhã. Porque Jesus, ele não é um tópico na nossa teologia. Jesus, ele não é uma nota de rodapé de um bom artigo teológico. Jesus, ele não é um mantra que no final da oração você fala assim, ó, em nome de Jesus. Jesus, ele é o suprassumo da vida cristã. Do começo ao fim, é Jesus. Jesus, ele não é um ponto da nossa pregação ou um ponto para você pregar o evangelho. Jesus é Deus encarnado, é Deus entre nós, é Deus em nós. E sem Jesus, isso aqui não tem sentido. A gente fala na nossa comunidade que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Mas a gente poderia trocar isso e falar Jesus, porque a gente está falando da presença de Jesus. Jesus é o sentido da vida e é o anseio mais profundo do meu e do seu coração. E na verdade é o anseio mais profundo de todo o coração, do coração da humanidade. Jesus. E eu queria falar disso com você, dentro de um evangelho que eu amo muito. Então abre sua Bíblia aí em João. Você está bem? No evangelho de João, a gente vai encontrar na narrativa do evangelho inteiro os 7 eu sous de Jesus. Por 7 vezes, Jesus ele vai falar a respeito de si mesmo. Eu sou. E a minha intenção hoje era falar a respeito desses 7 eu sous. Só que eu desisti. Eu sinto no meu coração de falar só de 3 eu sous de Jesus, porque eu acho que é o que Deus está falando com a gente nessa manhã. E eu não quero ficar preso aqui ao meu esboço, então eu quero falar de 3 eu sous. Mas no Evangelho de João, você vai ver por 7 vezes Jesus falando a respeito de si mesmo. Eu sou. Eu vou falar aqui rapidamente para você quais são esses 7. No Evangelho de João, a primeira vez que Jesus vai falar eu sou, ele vai falar assim, ó, eu sou o pão da vida.
Depois ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Ele fala, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o último eu sou de Jesus é eu sou a videira verdadeira. Esses são os 7 eu sou de Jesus. Mas o que eu queria ver com você hoje? Eu queria ver quando Jesus fala, o primeiro eu sou o pão da vida. O segundo, eu sou a luz do mundo. E aí eu vou ir para o último. Eu sou a videira verdadeira. E a gente vai encerrar no último. Pode ser? Então, o meu desejo aqui não é que você saia daqui extremamente informado, com uma boa exegese do texto. Eu espero que eu vou ser fiel ao texto. Mas depois você pode ler um bom livro disso. Eu te envio o meu esboço. Mas o meu coração é de que você coma de Jesus. É de que a gente saia daqui com um coração desejoso por mais Jesus. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu amava ouvir pregadores que me davam fome por Deus. Você já ouviu alguém que depois você ouve a pessoa, aquilo te mexe no interior, você quer ler a Bíblia? Então, esse é meu intuito. E eu estou muito confiante que isso vai dar certo, porque o Espírito Santo é aquele que ama exaltar Jesus. Então, ele vai exaltar Jesus entre nós e em nós, porque ele ama fazer isso. Então, abre aí João 6. João 6, versículo 30. Vamos começar com o versículo 35. E a gente vai ler mais alguns versículos nesse capítulo. Assim diz a palavra. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Vamos ler também o 36. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade, que eu não perca nenhum sequer de todos aqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Agora vamos pular lá para o versículo 47. 6:47. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram no maná do deserto, mas morreram. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Amém? Aqui tá bom. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que quando Jesus fala aqui em João, no capítulo 6, eu sou, essa expressão, eu sou, é a mesma expressão de Êxodo 3,14. Eu sou Deus. Ele está falando, eu sou Yahweh. Ele está falando aqui, o que o João está dando testemunho, o que Jesus está dizendo, é que ele é aquele que se revelou a Moisés na sarça. Ele é aquele que libertou Israel do meio da sua escravidão. Ele é aquele que fez Israel peregrinar no deserto. Então é isso que ele está falando. As 7 vezes que ele vai falar eu sou, tem a ver com ele ser Deus. Jesus está afirmando a divindade dele. O foco do evangelho de João é revelar a glória de Deus na face de Jesus e a divindade de Jesus. E aqui Jesus está falando que ele é o próprio Deus. No capítulo 1 de João, fala que o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Então diante de nós está Deus encarnado, Deus homem. Mas aí o absurdo vem agora, porque Deus encarnado entre nós, e aqui no texto, ele está afirmando que ele é o pão da vida. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que aqui, no comecinho do capítulo, Jesus faz a multiplicação dos pães. Ele multiplica. Ali tinha peixinhos e tal, você lembra da situação? E ele multiplica pães e peixes. Alguns teólogos vão falar, aqui no texto fala que 5.000 homens, mas alguns teólogos afirmam que tinha mais ou menos 15.000 pessoas. E Jesus, ele multiplica esse pão para essas pessoas.
Se você ler o texto, você vai ver que as pessoas, na hora, associam Jesus a Moisés. Elas estão falando assim, ele é aquele que Moisés profetizou em Deuteronômio. É ele é o profeta maior do que Moisés. As pessoas já associaram isso, eles eram judeus, eles estavam aguardando o Messias. Mas o ponto, a conversa fica difícil quando ela chega no versículo que a gente leu, que foi o 35. Porque Jesus agora, ele não está falando apenas, ele é maior do que Moisés. Ele é o profeta que haveria de vir. Mas Jesus, ele está afirmando muito mais do que isso. Ele está afirmando que ele é o próprio Deus diante deles. E aí você fica claro, porque a gente acabou de ler que Jesus fala assim, ó, quem comeu do maná, morreu. Mas quem comer de mim, tem vida eterna. E aqui é importante a gente entender que a metáfora que Jesus está usando sobre comer dele, mais para frente ele vai falar de beber do sangue dele, ele está falando de ter fé, de ter confiança nele. É isso que ele está falando. Mas no final do capítulo você vai ver que eles ficam horrorizados com Jesus. Eles se ofendem com Jesus. Até porque eles sabiam quem Jesus era. Jesus era o filho do Zé. Ele era o filho da Maria. A gente viu Jesus crescer. Agora, tudo bem ele ser o profeta maior do que Moisés. Tudo bem ele ser. Mas o ponto é, ele é o profeta maior que Moisés, mas ele é Deus. Tudo bem Jesus caber na caixinha deles, mas ele era muito mais do que isso. Ele era o próprio Deus entre eles. E o pão que Jesus estava oferecendo para eles não era um pão que ia matar somente a fome física. O pão que Jesus estava oferecendo para eles ia matar a fome da alma deles. Eu e você temos uma fome na nossa alma. A humanidade tem uma fome no interior. Desde a queda, desde o Éden, nós vivemos exilados, com uma fome constante, procurando coisas para se alimentar, para beber. Nós procuramos muitas fontes, muitas comidas. Mas diante de nós está Jesus, o único que pode nos alimentar. Está diante de nós aqui aquele que é superior a Moisés, aquele que é Deus, aquele que é o pão que mata a nossa fome espiritual. É aquele que resolve o problema da humanidade. Porque o maná que o próprio Deus enviou no deserto não poderia resolver o problema deles. Era só esse aqui, o pão da vida, que poderia resolver o problema da humanidade. Para um mundo caído, pessoas pecadoras, primeiro degrau, primeiro ponto da depravação humana, eu e você somos pecadores. Se você já ouviu o Haroldo pregando muitas vezes, né, ele vai falar para você que o homem é mau. O homem é mau. Para uma humanidade caída, para a humanidade sem esperança, só o pão da vida pode saciar a nossa fome. Então, o que Jesus está falando é que quem se alimentar dele, olha que convite interessante, para a gente não é muito difícil de entender quando Jesus fala assim, ó, coma de mim, porque você já devorou um livro? A gente usa essa expressão, devorar um livro. Nossa, eu devorei esse livro. Faz bem, gente, pode devorar um livrinho de vez em quando, é muito bom, faz bem. Devorar um livro, né, tem a ver com o quê? Você, rapidamente, aquilo foi bom. E o que Jesus está falando aqui é uma metáfora, ele não está falando para comer da carne dele, mas ele está usando a expressão para o quê? Você precisa devorar ele. Ele está falando assim, você não precisa só saber quem eu sou. Você precisa saber, me conhecer, mas você precisa além disso, você precisa me confiar, você precisa experimentar de mim, você precisa receber da minha vida, você precisa provar de mim. E eu fico pensando, eu cresci na periferia de São Paulo, num lugar chamado Capão Redondo. Conhece o Capão Redondo? É nóis, Capão, quem falou? Aí. Eu cresci lá, e eu cresci com irmãzinhas muito simples, com gente que, assim, não faz nem ideia quem é o N. Gruden e o John Piper. Não faz ideia. Não faz ideia. O Bruno é de lá, né, Bruno? Não faz ideia de quem é N. Gruden e John Piper. Piorou o Francis Schaeffer. Mas o ponto é, os meninos do Paraisópolis, né? Lá no Paraisópolis, mano, não faz ideia. Mas o ponto é que eu cresci vendo pessoas comendo de Jesus, com uma fé tão simples, mas que conheciam Jesus pessoalmente. Quando eu via elas falarem, não era algo distante, não era o Jesus dos livros, parecia que Jesus sentava com elas toda manhã.
E aquilo me atraiu. Eu brinco que minha mãe hoje ela é toda moderna, mas ela era uma irmã do coque. Sabe o que minha mãe fazia pela manhã comigo e com meu irmão? Ela fazia manhã de consagração. É muito crente. Cara, mas o que eu sentia é que Jesus era real. Ela estava comendo do pão da vida diariamente. Eu não estou falando contra estudar, né? Eu estou explicando um texto. Você deve investigar as escrituras, ler bons livros, mas com um intuito: comer do pão da vida. Provar de Jesus. Isso não pode ser só uma informação da sua cabeça. Você pode dissecar muito bem os atributos de Jesus e não conhecer Jesus. Você pode dissecar, dissertar, escrever muito bem a respeito de Deus sem nunca ter provado de Deus. E o meu ponto é que Jesus não é um objeto de estudo, Ele é o Deus encarnado, e Ele está diante de nós falando: coma de mim, eu sou a vida eterna. Mas a conversa não para por aqui. Jesus no final vai falar assim: quem quer comer de mim tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Mas agora esse pão fica meio difícil de mastigar. Sabe por quê? Porque aqui implica, o que Jesus está falando quando ele fala de comer da carne e do sangue dele, ele está falando a maneira que ele ia morrer. Ele estava anunciando o sacrifício dele. Ele estava falando do sacrifício vicário dele. Ele estava caminhando resolutamente para Jerusalém, porque ele sabe que ele seria morto, crucificado. E comer de Jesus tem a ver com você reconhecer que você é um pecador. Você precisa, para comer desse pão, você precisa saber o seu estado. Porque esse pão não é para quem está de barriga cheia. Esse pão é para o faminto. Esse pão não é para o soberbo. Esse pão é para o quebrantado e humilde. Eu amo o Sermão do Monte, porque o primeiro versículo do Sermão do Monte é: bem-aventurados pobres em espíritos. No mínimo, essa palavra pobre em espírito significa alguém que reconhece sua falência moral e espiritual. Então esse pão da vida, esse alimento que está diante de você, é só se você está quebrado. É só se você veio lá do Paraisópolis e sabe que não tem jeito. É só se você veio do Capão Redondo. Entende o que eu quero dizer? É só se você reconheceu que você é alguém que não tem, que não vai dar certo, que não existe esperanças em você mesmo, que se fosse pelas suas escolhas, você tomaria todas as decisões erradas. Gente, eu não lembro muito bem se eu tomei alguma decisão certa. Eu não consigo. Né, mãe? Eu acho que a maioria foi bem errada. Mas o ponto é que se deparar com o pão da vida é se deparar com um pão que alimenta para sempre. Então comer desse pão muitas vezes vai te confrontar. E sabe mais uma coisa? Esse pão aqui não é um pão que você come quando você chega em casa. Eu ouvi a mensagem da cruz a primeira vez e eu fui até a cruz. E ali você comeu do pão da vida. Mas não é uma vez. Comer desse pão, experimentar do sacrifício de Jesus, não é uma vez no início da caminhada. Ir até os pés da cruz não é só quando você era um novo. Sabe a primeira vez que você entrou numa igreja? Sabe a primeira vez que você viveu numa igreja, mas sabe a primeira vez que Jesus te tocou? Eu nasci no famoso berço evangélico. Mas Jesus me encontrou, já tinha 20 anos. Então, comer de Jesus não é uma vez, não é lá no início da sua jornada de fé. Comer de Jesus é um pão que você come todo dia, porque é você reconhecer todo dia: eu preciso desse pão, eu não quero outro maná, eu não quero outras coisas, eu preciso do pão que me dá vida, eu preciso de Jesus. Será que dentro de você existe um desejo, mesmo com o seu tempo de jornada, de experimentar mais de Jesus? Ou será que você está contente com o que você já experimentou? Porque existe sim um nível de gratidão. Você precisa ser grato. Mas Jesus, Ele é o pão que mata a fome, mas Ele também é o pão que dá mais fome. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Só Ele pode saciar a fome da sua alma. Só Ele pode saciar a fome da minha alma. Se alimentar desse pão é saber que a morte e o sangue derramado foi por mim.
Você já experimentou a pessoalidade da cruz? Às vezes a gente decorou João 3,16, mas parece que o sacrifício não é mais sobre nós. Só que Cristo crucificado foi por você, foi pessoal. Essa manhã você precisa comer desse pão, porque esse pão é a única esperança. Vamos lá para João 8 agora. João 8, versículo 12. É a próxima afirmação de Jesus. Eu já expliquei para você o que é o eu sou, mas vamos lá, João 8,12. De novo, Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A metáfora que Jesus está usando agora está recheada de alusões ao Antigo Testamento. Lá em Isaías, não precisa abrir não, em Isaías 9, em Isaías 42, Isaías 9:2 fala assim, o povo que andava na escuridão verá grande luz, pois os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará. Olha o que João está falando aqui, olha o que Jesus tem em mente. Em Isaías 42, versículos 6 e 7 fala assim: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça, e o tomarei pela mão, e o protegerei, e darei ao meu povo Israel, como um símbolo da minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Então Jesus está afirmando: eu sou esse servo sofredor, eu sou esse servo que sou a luz. Isaías falou de mim, eu sou a luz que vai brilhar no meio das trevas. É interessante que o mesmo João, lá no primeiro capítulo, no versículo 4 e 5, ele fala assim, no capítulo 1, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então Jesus, ele é a luz do mundo, e isso implica em pelo menos 3 verdades para nós. A primeira coisa é que Jesus ser a luz do mundo implica de que ele incomoda as trevas. O próprio João vai falar assim, que a luz estava entre vocês, mas os homens não receberam ela, porque a luz de Cristo incomoda as trevas. Jesus desagrada a gente, porque é muito fácil também a gente olhar para o texto e falar aqui, incomoda o mundo, A gente fala, Jesus incomoda o mundo, a luz de Jesus, a santidade de Jesus, a moral de Jesus incomoda o mundo. Mas a luz de Jesus incomoda você também. Porque quantas vezes nós estamos incomodados quando o nosso pecado vem para fora? E a gente deveria olhar com isso de um momento extremamente espiritual. Porque quando algo seu, uma escuridão sua vem para fora, é a luz de Cristo brilhando em você. Eu estava conversando com a Tati que eu tenho experimentado, na nossa vida de casado, várias vezes a luz entrar na minha vida. Porque eu brinco que a Tati é especialista em me expor. Né, Fabinho? Mas várias vezes eu experimento a luz entrar na minha vida. Só que muitas vezes quando a luz de Cristo brilha, eu fico incomodado, porque ela mexe comigo, porque a minha escuridão vem para fora. Então Cristo é a luz para as nações, Cristo é a luz para os gentios, mas a luz de Cristo confronta o mundo, e é por isso que o mundo odeia ele, o mundo odeia Jesus. Você sabe que a Bíblia define 2 tipos de pessoas, bodes e ovelhas, e isso é bem radical, isso é bem intolerante. Então, o ponto é, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Cara, já parou para pensar? Pensa aquela pessoa boa que você conhece, gentil, Aí geralmente a gente fala assim, só falta Jesus para ela. Não é essa a expressão que a gente usa? A verdade é que ela está em densas trevas. E Jesus, a luz de Jesus é a única esperança. Então a primeira coisa, a luz de Cristo confronta o mundo, confronta eu e você.
Mas ele ser luz implica também que é só nele que há salvação. Só nele há esperança. No meio das densas trevas da nossa vida, no meio do nosso pecado, ele é a luz que nos dá esperança. Efésios, o apóstolo Paulo no capítulo 2 vai falar que eu e você éramos escravos do pecado, que estávamos mortos nos nossos delitos. Nós estávamos no reino das trevas, mas uma grande luz brilhou sobre nós. E que luz é essa? É a glória de Deus na face de Cristo, iluminando os nossos olhos para ver a beleza de Deus, a nossa salvação. Jesus é a luz do mundo, e Jesus é a luz na sua vida. A terceira coisa que ele ser a luz implica é que é só nele que você anda na luz. A sua vida de santificação tem a ver com você correr para perto da luz. Às vezes a gente peca, e é engraçado que a gente lê o relato bíblico, a gente lê Adão fugindo de Deus, e a gente fala, que absurdo ele fugiu de Deus. Ou o povo no deserto, e a gente fala, que povo murmurador. Mas a gente é igualzinho. Quantas vezes a gente, no nosso pecado, na nossa miséria, em vez de correr para a luz, a gente volta, quer vir para as trevas. Então, Jesus ser a luz implica que somente nele não há trevas. E só quem vive nele não vive nas trevas. E na medida que a luz de Jesus vem para a sua vida, mais da glória da face de Deus você vai experimentar. Eu vou pular os outros pontos e eu quero ir para o último ponto agora com você, que é João 15. João 15 é meu texto favorito da Bíblia. Você está aqui comigo? Então a primeira coisa que eu disse é a afirmação de Jesus que ele é o pão da vida. E é esse pão que você precisa comer. A segunda coisa é que ele é a luz do mundo. Isso implica que o mundo odeia ele, mas implica que ele revela as trevas que há em você. E também implica que ele é aquele que te tira das trevas. Último ponto da minha pregação. João 15. Vamos ler do 1 até o versículo 4. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador ou o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não podem produzir fruto ao menos que permaneçam em mim. Então esse é o último eu sou de Jesus no Evangelho de João. E o ponto é que essa última sentença de Jesus, que dele ser a videira verdadeira. Então Jesus está usando o que aqui? Uma metáfora. E uma metáfora muito conhecida para o contexto ali. Israel é a videira, várias vezes no Antigo Testamento. E aí Jesus está diante deles falando assim, não, eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que cumpre. Israel falhou na sua missão, mas eu estou cumprindo essa missão. E o que a metáfora que Jesus está usando aqui, dele ser a videira e nós sermos os ramos, quer dizer que eu e você estamos ligados a ele. O que Jesus está falando aqui é da nossa união mística com ele. Ele está falando para nós, eu estou em vocês e vocês estão em mim. É vocês permanecendo em mim que vocês vão dar fruto. Jesus, ele quer que você tenha uma vida frutífera. Esse fruto aqui não é um fruto exterior. Esse fruto que João 15 aqui não é evangelismo. Esse fruto aqui é o caráter de Jesus em mim e em você. E o que Jesus está falando aqui é que eu e você estamos ligados nele, estamos nele, conectados a ele, de que diariamente ele permanece em nós. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo permanece em você, e de que você está nele,
E isso parece ser um absurdo, mas isso é uma realidade que a gente vive sem dar importância. O apóstolo Paulo, em Efésios 3, ele ora assim, eu peço a Deus para que Cristo habite em vossos corações ricamente. O Espírito de Cristo habita em você, dando testemunho de Cristo a todo momento. Leia o versículo 9 comigo, João 15, 9. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Presta atenção também, no capítulo anterior, João 14, 20, olha o que Jesus fala. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Você tem noção da realidade sublime que é a sua realidade? Você está em Cristo, você está nele, Ele habita em você. Ele está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga. E eu acho muito profundo o versículo 9, porque Jesus está falando assim, como o Pai me amou, como que o Pai ama o Filho? É intensamente, é eternamente. Esse amor nunca começou e nunca vai ter fim. E aí Jesus está afirmando para os seus discípulos o quê? Eu amo vocês da mesma maneira. Essa é a nossa realidade, e a ordem, e a última coisa que Jesus está falando para a gente é, permaneçam em mim, você está nele, o seu maior chamado é permanecer nele, o seu maior chamado, o grande chamado da sua vida, não é para você ser um grande pregador, a gente tem vocações, isso é muito bom, mas o grande chamado da nossa vida é estar em Cristo, é se relacionar com Ele, é permanecer nele, é comer dele, é experimentar da luz dele em nós. Esse é o chamado da vida cristã. Quando eu cheguei no CPP em 2020, a coisa que mais me impactou foi a simples mensagem de ser amigo de Deus. Porque isso é tão simples, mas é tão absurdo. E esse absurdo precisa afetar você. Porque senão você vai viver uma vida inteira querendo se satisfazer num monte de coisa, sendo que a sua satisfação está em um homem, Deus encarnado, a fonte da vida. Ele ser a videira quer dizer que Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte, Ele é a vida. E se nós não permanecemos nele, nós não vamos provar dessa vida. O seu chamado é: permaneça no amor de Jesus, permaneça na liderança de Jesus, permaneça na luz de Jesus e coma do pão da vida. Amém? A gente pode encerrar? Você pode ficar de pé? Eu queria que a gente orasse. Eu queria que você saísse daqui e gravasse isso aqui. Jesus. É tão simples, gente. É tão simples, né, Fernandinho? Mas eu queria que você gravasse uma coisa. Jesus, olha aqui para mim. Jesus. Essa verdade é tão simples, mas Jesus é o pão da vida. É só Jesus que pode matar a fome do seu coração. Nenhum casamento, nenhuma profissão, nenhuma faculdade. Isso tudo é muito bom, tá? Mas nada disso vai matar a fome do seu interior. Nada na vida vai resolver o seu problema. É só em Jesus que há vida eterna. Coma de Jesus. A segunda coisa é: Jesus é a luz que brilha nas trevas. Corra para Jesus. Corra para Jesus, corra para a luz de Jesus. Ver a glória de Deus tem a ver com ver a luz de Jesus. E a última coisa, irmãos, o seu chamado é permanecer em Jesus. Você pode fazer muitas coisas para Jesus. Você pode exercer muitas tarefas para Jesus. Você pode servir intensamente no ministério. Você pode ser um bom pai, um bom marido. Isso tudo é muito belo. A gente está tentando tudo isso. Mas a coisa mais alta da vida, a melhor coisa da vida, é ser amado por Jesus e amar Ele de volta. E isso
Se tem uma coisa mais importante que isso, é mentira, não tem. É tão simples. Sabe o que eu queria encerrar? Eu queria encerrar falando para você assim: Jesus te ama do mesmo jeito que Ele encontrou você no dia que Ele te salvou. Você consegue lembrar do dia que você teve um encontro com Jesus? O amor dele é intenso do mesmo jeito. Não mudou, não aumentou. É o mesmo amor. Sabe quando você sentiu, quando você experimentou a verdade, a consciência de ser salvo, de ser amado, a alegria da salvação, sabe esse dia? Não mudou. O seu coração deu uma esfriada, o coração de Jesus não mudou, é o mesmo. O coração de Jesus continua queimando de amor. Jesus ainda é o pão que alimenta. Porque às vezes você virou evangélico, e aí um monte de coisa começou a alimentar você, mas só tem algo que pode matar a sua fome: Jesus. Só tem alguém que pode iluminar as suas trevas: Jesus. Só tem um chamado na sua vida: permanecer nele. Amém? Jesus, nós precisamos de você. A nossa comunidade, Jesus, nós queremos você aqui. Nós queremos você andando entre nós. Jesus, nós queremos comer de você a cada reunião caseira. Jesus, nós queremos experimentar a sua luz nos nossos relacionamentos. Jesus, nós queremos juntos permanecer em você, te amando até o último dia, Jesus. Eu te peço hoje, renova o nosso coração em amor e nos deixa mais uma vez comer de você. Ó pão da vida, ó luz do mundo, nós queremos você. Nos encontra aqui em Montemor, nos encontra aqui nesse lugar, nos encontra aqui, mata a nossa fome, mata a nossa sede, Jesus. Oh Jesus, Jesus, você continua chamando seus amigos simplesmente para te amar, simplesmente para estar com você. Nos fere, Jesus, nos fere mais uma vez com seu amor, o seu amor, o seu amor. Você, Jesus, nós oramos, Pai, nos dê Jesus, nos dê Jesus. Jesus é tudo o que precisamos, Jesus é tudo o que necessitamos. Jesus, Jesus.